Olá, amigos do canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre um dos momentos mais intensos e emocionantes da vida de Jesus. A sua oração no jardim de Getsemane, um dos momentos de angústia, de decisão e de entrega total à vontade do Pai. E o momento a qual o ladrão se manifestou ao arrependimento. Essa história ficará impactante na sua vida. Mas o que será que estava passando pela mente de Jesus naquela noite, naquele momento? E o que nós podemos aprender com essa experiência no seu momento de oração no Getsemane e na experiência da crucificação ao lado do ladrão? Vamos juntos mergulhar nessa história? O Getsemane era um lugar especial para Jesus, um jardim tranquilo, cercado por oliveiras antigas, onde ele costumava ir para orar e buscar forças em Deus. Mas naquela noite, a atmosfera era diferente. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Ele estava à beira de enfrentar a cruz. E o peso do pecado do mundo inteiro estava sobre os seus ombros. Jesus se afasta um pouco dos discípulos e sozinho se lança em oração. Ele clama ao Pai em uma oração tão intensa que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Isso mostra o quão profunda era a sua angústia. Ele sabia que o sofrimento que estava por vir não era apenas físico, mas espiritual. Ele carregaria todos os pecados da humanidade sobre si. Jesus, em sua humanidade, pede ao Pai que, se possível, afaste dele aquele cálice de sofrimento. Ele sabia o que a cruz significava e, em sua natureza humana, ele desejava ser poupado daquele momento. Mas o mais impressionante é que, mesmo diante de tamanha dor e medo, ele não recuou. E aí vem a parte mais poderosa dessa oração. Jesus, mesmo diante de sua angústia, se rende completamente à vontade do Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o exemplo máximo de obediência e confiança em Deus. Jesus sabia que o plano do Pai era perfeito, mesmo que isso significasse passar pelo maior sofrimento que alguém poderia enfrentar. E é nesse momento de rendição total que Jesus envia um anjo para fortalecer Jesus. Essa é uma prova de que, mesmo nas nossas horas mais sombrias, quando nos entregamos à vontade de Deus, Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo para enfrentar qualquer desafio. A noite estava densa, o vento sopra levemente pelas árvores do jardim de Getsemane. O som de pássaros apressados se mistura ao sussurro das folhas. A tensão no ar é palpável. E isso aconteceu no momento do silêncio e da oração a qual Jesus se encontrava. Jesus, ele estava no silêncio, subitamente perturbado por uma multidão de soldados armados, guiados por tochas e lanternas. No meio deles, Judas caminha com determinação, mas também com peso visível em seus ombros. Jesus havia acabado de se levantar de sua intensa oração. Seus discípulos, exaustos, mal conseguiram permanecer acordados. E então, de repente, o silêncio é rompido pelo barulho de uma multidão. Judas, um dos seus próprios discípulos, lidera os soldados até Jesus. E o que é mais chocante, o sinal combinado era um beijo, um símbolo de amor e amizade, agora transformado em um gesto de traição. Judas se aproxima de Jesus com um olhar hesitante e o beija na face. A expressão de Jesus é de tristeza, mas também de aceitação. Enquanto os soldados se aproximam, Jesus dá um passo à frente sem hesitação. Seus olhos estão firmes, sua postura é de alguém que conhece o seu destino. Jesus, sabendo de tudo o que estava para acontecer, não recuou. Ele não tentou fugir ou se esconder. Pelo contrário, ele se adiantou, perguntando com autoridade: "A quem buscais?" Quando os soldados responderam: "Jesus de Nazaré", ele afirmou com convicção: "Sou eu." Esse simples "sou eu" foi tão poderoso que os soldados, tomados por um temor inexplicável, recuaram e caíram por terra. Mesmo diante do perigo, Jesus se manteve firme, mostrando uma coragem que só alguém que está em completa harmonia com o propósito de Deus pode ter. Pedro, tomado pela emoção,
saca sua espada e ataca um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O som do metal rasgando a carne é brutal. Os discípulos, ainda confusos e assustados, não sabiam o que fazer. Pedro, impulsivo como sempre, tentou defender Jesus com a espada, mas foi rapidamente repreendido. Guarda a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Com essas palavras, Jesus ensinou que o caminho da violência não é o caminho do reino de Deus. Ele sabia que sua missão não era ser um rei terreno que lutaria com armas, mas um Salvador que traria paz através do sacrifício. Jesus estende as mãos, permitindo que os soldados as amarrassem. Seu rosto está sereno, sem traços de medo ou raiva. Finalmente, Jesus se entrega voluntariamente. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo, mas ele sabia que a cruz era o seu destino, o meio pelo qual ele redimiria a humanidade. Ele se entregou não por fraqueza, mas por amor, um amor tão profundo que o fez escolher a prisão, o sofrimento e eventualmente a morte, para que nós pudéssemos ter vida. A tela mostra, a iluminação, a luz profunda, sobre Jesus. O que podemos aprender com a prisão de Jesus? Em um momento de traição e perigo, ele escolheu a coragem e a obediência à vontade de Deus. Mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle, quando somos traídos ou enfrentamos adversidades, podemos confiar que Deus está no comando. Jesus nos mostra que a verdadeira força está em confiar no plano de Deus, mesmo quando isso significa enfrentar a dor e o sofrimento. Uma noite escura e tensa em Jerusalém, a câmera se move lentamente pelas ruas vazias até chegar ao pátio do sumo sacerdote, onde uma multidão se reúne. O som de vozes murmurando enche o ar, criando um clima de suspense. Foi assim que se encontrou naquela noite. Jesus é conduzido pelos soldados pelas ruas estreitas de Jerusalém, seus passos ressoando no silêncio da noite. Seus pulsos estão amarrados, mas seu rosto revela uma calma inexplicável. Após ser preso no jardim do Getsemane, Jesus é levado ao Sinédrio, o conselho dos líderes religiosos judeus. O Sinédrio era composto pelos sumos sacerdotes, anciões e mestres da lei, os homens mais poderosos e influentes de Israel, mas naquele momento eles não buscavam justiça, e sim o meio de condenar Jesus. Jesus está diante do Sinédrio, seus olhos calmos e serenos, enquanto os líderes religiosos cercam com olhares de fúria e desdém. Várias testemunhas se levantam, mas suas acusações são contraditórias e cheias de mentiras. O Sinédrio estava determinado a encontrar algo que pudesse usar contra Jesus. Eles trouxeram várias testemunhas falsas, mas as acusações não se sustentavam. Eles estavam desesperados, porque sabia que Jesus era inocente, mas não podiam permitir que ele continuasse a influenciar o povo com sua mensagem de amor e verdade. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Ele não tentou se defender das falsas acusações, pois sabia que tudo isso fazia parte do plano divino. Seu silêncio era uma demonstração de força e confiança no propósito de Deus. Finalmente, Jesus quebra o silêncio e declara: Tu o dissestes, e mais vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Com essas palavras, ele afirma claramente sua identidade divina, sabendo que isso selaria sua condenação. O Sinédrio, como um todo, condena Jesus à morte. Eles o acusam de blasfêmia, um crime que, segundo a lei judaica, merecia a morte, mas eles não tinham poder de executar a sentença. Então o próximo passo era levá-lo a Pilatos, o governador romano, para obter a confirmação da sentença. Jesus é levado de manhã cedo ao pretório, o palácio de Pilatos. Uma multidão começa a se formar, clamando por sua crucificação. Pilatos, o governador romano, não via em Jesus um criminoso, mas estava sob pressão. Ele interroga Jesus, buscando uma razão para condená-lo.
mas não encontra culpa alguma. És tu o rei dos judeus? Pergunta Pilatos. E Jesus responde: Tu o dizes. Pilatos percebe que os líderes religiosos estão movidos por inveja, mas ao invés de libertar Jesus, tenta lavar as mãos, literalmente, entregando a decisão ao povo. Jesus é chicoteado e recebe uma coroa de espinhos, uma paródia cruel de sua realeza. Ele carrega a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, enquanto a multidão zomba e o insulta. Mesmo diante de tamanha dor e humilhação, Jesus continua em silêncio. Ele sabia que estava carregando o pecado do mundo inteiro, e sua missão era ir até o fim, por amor a nós. Cada passo que ele dava em direção ao Calvário era um passo de amor incondicional, de obediência ao Pai e de entrega total. Jesus foi condenado injustamente, traído, humilhado e torturado, mas ele não desistiu. Ele enfrentou tudo isso por amor a nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Seu exemplo nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando o caminho parece difícil e cheio de injustiças. O julgamento de Jesus foi o maior ato de injustiça da história, mas também foi o maior ato de amor. Ele aceitou a cruz para nos dar vida, e seu sacrifício mudou o curso da humanidade para sempre. Que possamos aprender com ele a enfrentar as dificuldades com coragem, fé e amor. O Calvário era um lugar de morte, onde os piores criminosos eram executados. Vamos falar um pouquinho sobre o momento do ladrão naquela cruz. E naquele dia, Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado entre dois ladrões. 3 homens, cruzes, 3 destinos que pareciam selados, mas em meio à dor e à escuridão, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O primeiro ladrão, com a voz cheia de dor e amargura, olha para Jesus e começa a zombar. Sua voz é áspera, cheia de desprezo e desespero. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Essas foram as palavras do primeiro ladrão, tentando provocar Jesus. Ele estava tomado pelo medo e pela descrença, incapaz de ver quem estava ao seu lado. Naquele momento, ele só queria escapar da morte, sem entender que estava diante de alguém que podia dar-lhe a vida eterna. O segundo ladrão, com uma expressão de dor, mas também de clareza, olha para Jesus. Ele percebe algo diferente, algo que o toca profundamente. O segundo ladrão, ao contrário do primeiro, reconhece a injustiça do que está acontecendo. Ele olha para Jesus e vê mais do que um homem morrendo ao seu lado. Ele vê a inocência, a pureza, o amor. E é nesse momento em que seu último suspiro de vida que ele faz algo que muda tudo. Ele se arrepende. Com dificuldade, o ladrão se vira para o primeiro e o repreende. Você não teme a Deus? Estando sob a mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. Essas palavras foram uma declaração de fé. Ele reconheceu sua própria culpa e, ao mesmo tempo, reconheceu a inocência de Jesus. Foi nesse momento que ele percebeu que sua salvação estava ao lado dele, na pessoa de Jesus. O ladrão, agora com lágrimas nos olhos, se volta para Jesus. Sua voz é fraca, mas cheia de sinceridade e humildade. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essas palavras simples, mas poderosas, revelaram o coração arrependido do ladrão. Ele não pediu para ser salvo da cruz. Ele não pediu para ser tirado da dor. Ele simplesmente pediu para ser lembrado por Jesus, para estar com ele na eternidade. Essas palavras de Jesus foram uma promessa, e o Senhor disse: então pronuncie as palavras que mudam tudo. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um homem que havia vivido uma vida de crime foi perdoado e recebido no reino de Deus no último momento da sua vida. O que podemos aprender com um ladrão na cruz?
que nunca é tarde demais para buscar o perdão de Deus, que a salvação não depende de nossas obras, mas da nossa fé e arrependimento sinceros. O ladrão na cruz nos mostra que o amor de Deus é tão grande que mesmo no último instante, Ele está pronto para nos perdoar e nos acolher em seus braços. A verdade que mudou tudo é que Jesus veio para salvar os perdidos e Ele está disposto a nos aceitar, não importa quão longe tenhamos ido. O ladrão na cruz é uma prova viva de que com arrependimento e fé podemos encontrar a redenção, mesmo no último momento. Mesmo em seus últimos momentos, ele encontrou redenção e paz. Ele não tinha tempo para fazer boas obras, nem para mudar sua vida. Tudo o que ele tinha era um coração arrependido e a fé em Jesus. Essa história nos mostra que a salvação não está em nossos méritos, mas na graça de Deus. Ela nos lembra que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E Ele está pronto para nos acolher, mesmo quando achamos que não há mais esperança. Jesus prometeu ao ladrão que ele estaria no paraíso, naquele mesmo dia. E essa promessa é para todos nós, se simplesmente nos voltarmos a Ele com fé e arrependimento. Jesus nos mostrou, através de sua morte e ressurreição, que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Ele nos ensina que mesmo em nossos piores momentos, há uma chance de redenção. Então, se você se sente que precisa de perdão, que precisa de uma nova chance, lembre-se do ladrão na cruz. Lembre-se de que Jesus está sempre pronto para te aceitar, não importa o que você tenha feito. Essa é a verdade que mudou tudo. E essa verdade ainda está disponível para todos nós hoje. Não espere o último momento da sua vida para buscar a Deus. O tempo é agora. Jesus está te chamando para estar com Ele, para experimentar o perdão, a paz e a alegria que só Ele pode dar. O sol começa a brilhar mais intensamente, iluminando toda a cena, a cruz, a vista em silhueta contra o céu brilhante, enquanto uma música suave e esperançosa, Aleluia, Jesus, toca nos céus. O que aprendemos com esta oração de Jesus no Getsemane? Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando tudo parece desmoronar, precisamos nos lembrar de que Deus tem um plano. Podemos até pedir para que o cálice passe, mas o mais importante é confiar na vontade de Deus, sabendo que Ele sempre estará ao nosso lado, nos fortalecendo e guiando. Se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre as lições de vida que Jesus nos deixou, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os seus amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima.